O André Chaldas publicou na coluna da Andresa Matais, no Metrópolis, uma reportagem muito interessante. O título é Rede de lavagem usada pelo careca do INSS movimentou 39 bilhões. Mas a reportagem é pior do que o título. Ao rastrear as transações do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, a CPI do INSS no Congresso Nacional encontrou uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já descobertas no Brasil. Formada por pelo menos 41 empresas de fachada, a rede movimentou pelo menos 39 bilhões de reais e era usada, inclusive, por criminosos ligados à facção do primeiro comando da capital. Você acha que tá ruim? Você acha que acabou? Não. A reportagem continua. E ao grupo terrorista libanês Hezbollah. As afirmações constam no relatório final da CPMI do INSS, apresentado pelo relator do colegiado, o deputado Alfredo Gaspar, do PL do Alagoas, na semana passada. O texto não chegou a ser votado. A CPMI terminou sem o relatório final aprovado. Porque o PT protegeu o cara que estava lavando dinheiro para o primeiro comando da capital e para o Hezbollah. O grupo, eu falei a palavra, né? Hezbollah. No caso do careca do INSS, o fluxo de dinheiro começava com entidades de fachada, diz a reportagem, que ligavam descontos ilegais na aposentadoria de idosos. As entidades Abapem, 37,3 milhões, Abrasprev, 1,6 milhão e CBPA, 680 mil, entre outras, enviaram recursos ao operador. Ao todo, o careca recebeu 353,8 milhões de reais dessas entidades, segundo o relatório da CPMI. Nesse total, pelo menos 150 milhões foram escoados por meio da rede de lavagem de dinheiro. O dinheiro recebido foi injetado na rede por meio de 4 empresas principais: Aspar Administração, Dinar, HBR Capital e Spider. No total, o volume movimentado pela rede, cerca de 39 bilhões, é muito maior do que o total dos descontos da chamada farra do INSS, estimado em 6,3 bilhões. Segundo a CPMI do INSS, isso se deve ao fato de que a mesma estrutura de lavagem usada pelo careca também atendia a outros grupos criminosos, inclusive ligados ao primeiro comando da capital. Outros grupos criminosos, porque o PT também é um grupo criminoso, né? O PT não é um partido. O Partido dos Traficantes não é mais um partido. É, como está implícito aqui na reportagem, também um outro grupo criminoso. Então o cara lavava dinheiro pro PT, o esquema do Lulinha, lavava dinheiro pro PCC. Continua a reportagem. A rede de lavagem utiliza os mesmos operadores financeiros para ambas as organizações criminosas, PT e PCC, né? Como o BK Bank, envolvido na Operação Carbono Oculto, e a Wave Intermediações. Outra fintech utilizada pelo PCC e pelo grupo terrorista Hezbollah é a 2Go, ou 2Go Bank, que também transaciona no âmbito dessa rede, diz o relatório. Essas análises devem ser urgentemente aprofundadas pelos órgãos competentes, dando expressivo volume às evidências de grande número de empresas de fachada, sócios laranja, tipo a Viviane, e lavagem de dinheiro para diversos esquemas como o do INSS, pagamento de propina, mercado esportivo, setor minerário, organizações criminosas e violentas como o PCC e organizações terror como o Hezbollah, conclui o documento. Cara, se você achou que o escândalo do INSS era grande, você vai se assustar com quanto de dinheiro a rede de lavagem, dinheiro do PCC e do Hezbollah e do PT movimentou no Brasil através da rede do careca no INSS. Se a farra do INSS já era um valor pornográfico, a gente está falando agora de 39 bilhões de reais de lavagem de dinheiro de organizações criminosas e de grupos terror do Oriente Médio. E tudo isso envolvendo uma série de fintechs e banco brasileiro. Brasil! Tem ou não tem que designar esses grupos como organizações? Né? Você tem, então, o escândalo do INSS, que se liga ao careca do INSS, que se liga ao Lulinha, que se liga ao Lula, que se liga ao Comando Vermelho, que se liga ao PCC, que se liga ao Hezbollah. Olha, cara, cadê aquele gráficozinho que quase demitiram o André Sadi por ele, hein?
botar as fotinhos e botar as ligaçõezinhas assim, chama bolotário esse troço. Cadê aquele gráfico, aquela apresentação de PowerPoint quase que o PT botou para demitir André Sadi? Tem que aumentar. E sendo tão grave assim, né? Você veja, o relatório não foi aprovado porque o PT protegeu, não foi a CPI do crime organizado não foi prorrogada porque o presidente do Senado, colocado lá pelo PT e com a ajuda do PL também, mas beleza, decidiu que não prorrogava. Aí o tráfico é protegido pelas operações, é protegido de operações pelas decisões dos caras que o PT colocou no Supremo Tribunal Federal. E o Lula protegendo esses grupos de serem designados como desorganizações terror aqui nos Estados Unidos. E o que ele diz a respeito disso? O que diz Lula a respeito disso? Botem o vídeo dele aí pra mim. O que nós queremos é chegar nessa gente. Inclusive, quando eu conversei com o Trump... Vamos botar bem. O que nós queremos é chegar nessa gente. Inclusive, quando eu conversei com o Trump, Jéssica, eu disse pro Trump, se você quiser combater o crime organizado de verdade, o Brasil está disposto a jogar todo o peso que a gente puder jogar para combater. E você poderia começar me entregando os brasileiros que estão aí. Tem, inclusive, o endereço da casa e dê o nome das pessoas brasileiras que têm praticado crime e que estão foragidos nos Estados Unidos. E eu estou aguardando, sobretudo, o dono da Refit, que é o principal deles. Porque essa é uma guerra que nós vamos vencer. Agora, eu preciso que o Congresso Nacional aprove a PEC. Hora que o Congresso Nacional aprovar a PEC, nós vamos aprontar com muita rapidez um grande Ministério da Segurança Pública para que a gente possa fazer intervenção, sabe, no crime organizado, sem precisar pedir licença para ninguém. E sabendo que o crime, muitas vezes, ele começa dentro da comunidade na falta de oportunidade, às vezes é na falta do esporte. É o canal do governo, tá? O crime começa na falta de oportunidade. Coitado do Borcara, né? Um homem sem oportunidade. Ah, não, ele vem de uma família mega rica. Ah, o filho do Lulinha, tadinho. O Lulinha, né? O filho do Lula, um menino sem oportunidade. Ah, não, ele era limpador de jaula e agora é multimilionário morando na Espanha, sei lá. O crime começa pela falta de oportunidade. Era só o esporte, né? Só o esporte é que resolve isso. Era só botar o Lulinha numa escolinha de futebol. O Lula, que se fosse assim, cara, o Lula não jogava pelada. Porque, vejam essa resposta, né? Ele diz, não, na hora que os Estados Unidos quiserem combater o crime organizado, a gente tá aqui, tamo junto, a gente tem que começar. Aí o cara tá falando de Comando Vermelho e PCC. E aí o que ele cita? Não, vamos usar todas as nossas forças. Comecem nos entregando o Ricardo Magro da Refit. Esse cara dos combustíveis, o nome dele é Ricardo Magro. Eu fui pesquisar. Porque o Lula repete tanto isso que eu fiquei curioso. Eu não conheço esse cara, mas eu fiquei tão curioso e fiquei querendo saber o que esse cara da Refit fez de tão grave que, segundo o Lula, ele é foragido. Então o Lula utiliza esse cara como moeda de troca para defender o PCC e o Comando Vermelho. E aí eu fui pesquisar, falei, pô, quem é esse cara, meu irmão? O cara tá ali. O Lula fala, não vou combater o Comando Vermelho e o PCC, mas deixa eu combater esse cara, Ricardo Magro da Refit. Eu falei, pô, quantos foragido? É o maior deles, é o principal que eles estão procurando aqui nos Estados Unidos. O cara consegue estar à minha frente, é do Alan dos Santos. E do Eduardo Bolsonaro. Então eu falei, porra, esse cara deve ser... Quantos mandados de prisão existem contra ele? Porque o Lula tá reclamando que os americanos não entregam ele pro Brasil. Quantos mandados de prisão tem? Aí eu fui pesquisar. Sabe quantos mandados de prisão tem? Eu vou dizer pra vocês. 0. O Lula tá dizendo que o cara é foragido. Mas não tem um mandado de prisão contra o cara. Não, piora. O cara não é réu em processo algum. Não é que ele não tá na lista da Interpol, não tem absolutamente mais. O cara não é réu, só para vocês entenderem. Você normalmente tem uma investigação, uma ação penal. Essa investigação se transforma num indiciamento. Esse indiciamento se transforma numa denúncia. E aí o juiz aceita ou não a denúncia. E aí você passa a responder a um crime para você ser ou não julgado. Eu já passei por isso várias vezes. E aí você passa a responder a um crime. Não é que você foi condenado, não é que você é criminoso. Depois que você é condenado, em tese, aí você tem que cumprir a sua pena. E se você foge, aí você fica foragido. De todas essas etapas, esse cara que o Lula diz que é o número 1, cara procurado, não tem
Ele não é réu. Não existe uma ação penal contra ele. E o que esse cara fez? Eu fui pesquisar o que o cara fez, por que o Lula fala tanto do cara. O cara, o que ele pega? Ele é um grande cara do setor de combustível, que não é um setor que tem a flor que se cheire, não. Eu não conheço essa pessoa, então não vou aqui defendê-la. Apesar dele morar em Miami, na região onde eu morei muito tempo, nunca o encontrei na vida. Mas daí esse cara teria, sei lá, vendeu combustível e teria X de imposto a pagar. Ele não pagava, o imposto declarava, ele não sonegava. Eu acho que chamar de sonegador é falso. Não é que ele não sonegava, ele dizia assim, não, é isso mesmo, tem tanto de imposto apurado, só que eu não vou pagar. Aí o imposto caía na dívida ativa, que é onde cai quando você não paga o imposto. E aí ele entrava na justiça e ficava recorrendo. Como o judiciário brasileiro é uma bosta, e se você tiver bons advogados é melhor para você ainda, ele ficava discutindo aquele troço por anos e anos e anos e anos. E aí conseguia um abatimento na dívida ou usava um crédito tributário para pagar o valor, tipo um precatório, alguma coisa do tipo. E aí você compra 20% do valor de face e abate a 100%. Então você tem uma dívida, digamos, de 100 milhões. Você compra um precatório por 20 milhões e usa o precatório para pagar a dívida. É errado? Eu não acho. Na verdade, o miserável é um gênio. Se for isso mesmo que o cara fazia, o miserável é um gênio. Não dava dinheiro pro Lula, pagava o Lula com precatório. Pô, que coisa maravilhosa. Mas eu não tô aqui para defender o cara, não. De novo, nunca vi, não sei nem se tem bigode. Eu só sei que, com base nisso, o Lula vira para os Estados Unidos e fala para eles extraditarem um cara que não tem mandado de prisão, não tá na lista da Interpol e não tem processo criminal contra ele. E fala assim, não vou aceitar esse designar o PCC e o Comando Vermelho como organizações de terror, porque os americanos não entregam Ricardo Magro. Porra, isso aqui, cara, meu irmão, se você acredita nesse troço, você tem que já tá num estado de derrame. Eu não vi nada que desabone, né? Usar a brecha na lei para não pagar imposto, eu acho que é absolutamente moral. Aliás, você que está aí na sua casa, recomendo que busque a melhor estrutura tributária para pagar a menor quantidade de imposto possível, que todo mundo deve fazer. Imagina, se pagar imposto para o Lula usar, igual a gente botou na primeira pauta aqui, para usar para o Lula fazer verba da Secom e fazer propaganda no Netflix para o João Gabriel assistir, coitado. E outra coisa, esse cara, pelo que eu sei, está nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Então, se está há mais de 10 anos, meu amigo, ele já é cidadão americano. Então, mesmo que houver uma condenação, etc., o governo americano não extradita cidadão. Então, no final das contas, é óbvio que esse é um espantalho do Lula para proteger o Comando Vermelho e o PCC e desviar a atenção dessa discussão. Isso é muito interessante porque, no meio desse caos todo, a Veja publica uma reportagem dizendo que um grande empresário brasileiro, aí você começa a pensar assim, por que esse cara é tão prioridade, né? Por que o Ricardo Magro é tão prioridade? Por que o Lula fala tanto desse cara? E aí veio essa reportagem aqui da Veja. A Veja diz o seguinte, que um grande empresário brasileiro está negociando um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para entregar um ministro do Lula. E quem é o cara? Cadê a reportagem? Não tem reportagem, não? Pelo visto, não. Deveria ter. A gente deveria estar mostrando a reportagem aqui agora. Então, eu digo a vocês, esse cara aí é o Ricardo Magro. Então, peraí, o Lula está pedindo para o Trump entregar um cara que não tem processo contra ele, utilizando o cara como forma de barganha entre o PC, moeda de troca para proteger o PCC e o Comando Vermelho, e o cara, ao mesmo tempo, está delatando o governo Lula nos Estados Unidos. Aí, assim sim, como diz o Kiko. Porque quantos brasileiros são oprimidos pelo Comando Vermelho e PCC e quantos brasileiros são oprimidos pelo Ricardo Magro? Se o cara é tão mal assim, por que não tem uma ação penal contra ele? O cara que é a prioridade número 1 do Lula. Então, e o pior, tá? Eu vou dizer um negócio pra vocês. Ele fala essas coisas, não é só nessas entrevistas, não. Ele fala essas coisas muito pro Trump. Aí o Trump fala com o pessoal dele e o pessoal do Departamento de Estado fica me perguntando, mas que história é essa? O que está acontecendo? Óbvio que os americanos, não existe essa palavra em inglês, eu não sei traduzir
Se tiver algum professor de inglês aqui, me ajuda. Gustavo Gaia, você que é professor de inglês, me explica qual é a tradução para migué. Porque é óbvio que os americanos já perceberam que o Lula está dando um migué. E depois reclamam que a relação Brasil-Estados Unidos já está degringolando de novo. Não basta vencer. Nós precisamos vencer por muito. E a razão é simples. Nós não temos confiança no sistema eleitoral brasileiro. Eles podem criminalizar a gente, mas nós não temos confiança. Ninguém pode me dizer que eu tenho que ter confiança num sistema defendido por Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Ninguém pode me obrigar a confiar nesse sistema. Me prender porque eu não confio. Nós não confiamos. Deixa eu dizer uma coisa que o julgamento do Bolsonaro deixou claro. O presidente Bolsonaro não confiava no sistema eleitoral. Não era uma narrativa para tentar deslegitimar, uma desculpa para caso perdesse. Não. Os diálogos todos e a própria colaboração do Mauro Cid, todas as outras coisas mostravam que o presidente Bolsonaro não confiava no sistema eleitoral brasileiro. Assim como eu não confio. Eu pergunto a vocês do chat. Vocês me digam. Você tem confiança no sistema eleitoral brasileiro? Responda sim ou não. É claro, é óbvio que é isso aqui. É óbvio que é isso aqui que eu tô vendo. Não tem. E uma vez que nós não temos confiança no sistema eleitoral, eles não acham, eu pessoalmente não acho que é simplesmente um número que eles digitam lá e dá 51,49 sempre. Eu não acho que é assim. Acho que é uma coisa um pouco mais sofisticada. A gente não sabe exatamente como é, mas a minha impressão é que é uma coisa mais sofisticada e que não tem controle completo do sistema. A nossa visão é que o Flávio precisa vencer o Lula com uma margem folgada para que a situação fique mais... para que a gente leve. Né? Em inglês a gente chama isso de too big to rig, que é a eleição cuja votação é grande demais para ser roubada. Esse é um desafio que a gente tem. E hoje, nesses cenários, e eu não vou dizer que as pesquisas internas não estão dando tanta diferença para isso, não. A gente ainda não está com a margem de segurança que a gente precisa ter. Dá tempo. Mas o segundo desafio que a gente tem é que o Lula tem a máquina na mão. Né? E ele não vai ficar parado. Então, você tem isenção de imposto de renda, negócio de vale gás, o cacete, todas essas coisas que têm, sim, um impacto eleitoral. Mas, além disso, há uma coisa mais direta, que é a capacidade de gasto quase que infinito de dinheiro para publicidade, que é coisa que nós não temos. E eles sabem disso. Não à toa, a verba de propaganda do governo Lula destinado para Google e Meta, onde o Flávio diz que fará 90% da sua campanha, naturalmente, superou pela primeira vez na história o valor em anúncios pagos para redes de televisão tradicionais como o SBT e a Band. Ou seja, o governo Lula vai usar o seu dinheiro, o meu dinheiro, para investir pesado nas redes sociais. Investir na Meta, para quem não entendeu, significa publicidade no Facebook, Instagram, todo o ecossistema da empresa. Do Google, então, nem se fala. O alcance é gigantesco. Quase todas as plataformas de anúncio usam uma dessas duas. Hoje a gente estava discutindo a pauta do programa, como todos os dias, de manhã, e surgiu um exemplo interessante desse tipo de investimento que o Lula tem feito. O nosso editor aqui, o João Gabriel, estava assistindo o Amazon Prime e 100% dos comerciais que aparecem durante o episódio que ele estava assistindo foram do governo federal. E o mesmo aconteceu com a Mica na Netflix. Seja lá o que eles estavam assistindo, né, nessas plataformas. Eu não sei como é que tá com vocês. Eu não tô no Brasil, então eu não vejo esse anúncio. Esse tipo de anúncio, graças a Deus, não aparece para mim. Mas eu não sei se vocês têm visto muita propaganda do governo federal no serviço de streaming. Né? Então, olha, vejam o impacto disso. Porque a gente que está vendo propaganda do governo federal são pessoas que muitas vezes não são politizadas. A pessoa não conhece nada da política, liga lá para ver, sei lá, pesadelo na cozinha, e aí vê uma propaganda dessas. Então é uma briga desigual. É uma briga desigual. Nós não podemos esquecer disso.
E é por isso que a gente cobra tanto que os tais influenciadores de direita se engajem na campanha do Flávio, né? Porque a gente não tem a mídia convencional, a velha mídia, e não tem a grana que o Lula tem e o PT tem do nosso dinheiro. Mas o que a gente tem? A gente tem orgânico, a gente tem o engajamento da direita nas redes sociais, que é muito maior do que o Lula. Ontem mesmo, o Rodrigo Castro publicou uma reportagem sobre isso na coluna do Lauro Jardim, no Globo, dizendo que o Flávio somava mais do que o dobro do engajamento do Lula nas redes sociais. Então, sim, o nosso alcance é muito maior. Rede social premia orgânico, por isso que eu peço a vocês sempre que curtam o vídeo. Mas no orgânico a gente tem muito mais alcance que eles, e eles compensam com verba de publicidade. E justiça seja feita, tá? Essas polêmicas dos últimos dias aí tem um aspecto negativo, claro, mas o aspecto positivo é que mantém o Flávio no noticiário o tempo inteiro, né? O Trump faz muito isso. Cria uma polêmica e domina o noticiário e só dá Flávio Bolsonaro, só dá Trump, só dá não sei. Mas o meu ponto na história é o seguinte: o que a gente precisa? Que cada um faça o seu trabalho de acordo com o tamanho e com a sua responsabilidade, que é igualmente proporcional, diretamente proporcional ao tamanho da sua relevância. Como bons nerds, né, que nós somos, eu falo assim, né, a gente nunca esquece as palavras do tio Ben: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, quando você vê o maior influenciador da direita, não está falando nada do Flávio, é natural que tenha cobrança, né? Aliás, fala do Flávio, mas só quando é para citar o Flávio falando dele ou pedindo para não o criticarem. O Flávio desaparece do perfil do cara, não aparece nunca, mas quando o Flávio cita ele porra, aí aparece, aí retuita. Quando o Flávio pede para não o criticarem, o Flávio é compartilhado. Mas fora isso, vocês não acham isso engraçado, não? Sério? Vocês, não pensa no que eu falo, não. Vejam as coisas, vejam os fatos. Tirem vocês as suas próprias conclusões, que pode ser diferente da minha, mas ao que vocês explicam isso? Quando você vê outros grandes influenciadores, pessoas e veículos relevantes, por exemplo, que fazem uma cobertura limitada do Flávio, a gente já quase não tem veículos de direita. Aí tem os veículos que se dizem de direita e praticamente não falam no Flávio. Eu acho que a gente fica lascado.